História para relaxar. As leis do Código de Hammurabi revelam um segredo chocante sobre justiça. Zila olhava pelas janelas quebradas de sua casa, um canto esquecido da Babilônia. O sol poente tingia as ruas de laranja, mas a beleza do cenário não acalmava seu coração. Naquela cidade, onde a opulência dançava ao ritmo das leis cruéis de Hammurabi, a vida não era fácil para ninguém, especialmente para uma mulher e mãe de 4 filhos. Fora do alcance dos poderosos, ela se sentia como uma sombra perdida. Tudo o que mais desejava era proteger sua família da tirania das regras. Um dia, seu filho mais velho, Dario, voltou para casa com uma expressão de pânico no rosto, mas Zila não sabia que o pesadelo estava apenas começando. Ele fora acusado de roubar um cesto de tâmaras, um ato que ele nunca cometera. Enquanto os guardas arrastavam Dario para ser julgado, Zila sentiu um nó na garganta e o aperto em seu peito quase a fez desmaiar. A ruína da sua família parecia certa, e a lei nem. Não há justiça aqui, apenas um jogo de poder. Zila escutava com atenção, absorvendo cada palavra. Aquilo era um mistério. As regras, tão firmes e claras, eram apenas uma máscara para o controle. Suas histórias de perdas e injustiças se entrelaçavam com a dela, e ao ouvir aquelas vozes, uma centelha de revolta começava a crescer dentro dela. Como poderia ela salvar Dario? Como se levantariam contra o sistema cruel que deslegitimava seus sacrifícios e amor? Zila começou a sentir que, se unisse às vozes das mulheres da vila, poderia confrontar a ordem que a aprisionava. E assim, a ideia brotou, um plano sutil, mas ousado. Era hora de transformar a dor em força. Mas como dar esse primeiro passo? As perguntas ecoavam em sua mente, ansiosas por respostas. Ela se via cercada por um desejo ardente de justiça. A inocência de seu amor, antes inabalável, se desmoronava sob o peso da realidade. As lágrimas escorriam pela sua face enquanto ela ponderava sobre as injustiças que cercavam sua vida. Mas era nessa confusão que uma nova luz começava a brilhar. Será que a verdadeira justiça pode começar na voz de quem se recusa a ser silenciado? Zila se perguntava em meio ao turbilhão de emoções. A urgência crescendo dentro dela deixava claro que o tempo estava se esgotando. Cada momento contava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Zila se sentia como se estivesse prestes a explodir. As palavras martelavam em sua cabeça. A verdadeira justiça pode começar na voz de quem se recusa a ser silenciado. Aquela ideia quase a consumia. Ela precisava agir. Nem podia ficar parada enquanto Dario estava prestes a ser levado para longe dela, para um destino que ela não se atrevia a imaginar. As mulheres da vila começaram a chegar à noite, uma a uma, as vozes baixas e cheias de temor. Zila se reuniu em sua casa, nesta sala pequena, onde as paredes pareciam ouvir e guardar segredos. E quando ela começou a falar, suas palavras eram um misto de esperança e desespero. Precisamos nos unir, não só por Dario, mas por todas nós. Essas leis não são para proteger, são para controlar. As mulheres assentiram, mas o medo era palpável. Então, um grito cortou a noite, um som estridente que fez o coração de Zila parar. O barulho vinha lá de fora. Eram gritos de terror. O que está acontecendo? Alguém sussurrou. Elas saíram, movendo-se como sombras apressadas, e viram um grupo de homens com tochas, cercando um dos prédios da vila. O que Zila não sabia era que cada homem ali levava algo que poderia lhes trazer poder, e preferia estar longe desses confrontos. A essa distância, elas podiam ouvir o que estava acontecendo. Ele não merece isso, ele não fez nada. Dario, a voz de seu filho ecoou, e o coração de Zila despencou. Os homens estavam prestes a fazer uma coisa horrenda. Então, antes que ela pudesse processar,
Algo inesperado aconteceu. Um dos homens no grupo se virou e levantou a mão. Parem, gritou. Eu conheço esse garoto. Era Kamish, o melhor amigo de Dario, embora Zila não tivesse certeza se ele ainda era amigo dele agora. Kamish estava coberto de poeira. Parecia ferido, mas seus olhos estavam frios como gelo. Ele não roubou nada. Eu vi tudo. O cesto era para seu pai. Ele tinha um olhar súbito de desespero, mas também algo mais. Uma sombra obscura na determinação de sua voz. Zila não conseguia acreditar. Kamish, ele sempre fora gentil. Mas agora havia uma tensão nova ali. Uma dinâmica estranha entre ele e os homens. Eles não pareciam convencidos. Então você está dizendo que seu amigo é inocente? Por que você não falou isso antes? Kamish hesitou. O silêncio se estendeu, e todos os olhos estavam nele. Por quê? Porque há mais em jogo. Não é apenas isso. Ele começou a se perder em palavras, as pernas tremendo de tensão. As mulheres ao redor de Zila trocavam olhares preocupados. O que você não está nos dizendo? Zila perguntou, a voz trêmula. Os homens estavam ficando impacientes, e a situação desandava rapidamente. Da mesma forma que tinham chegado as ameaças de linchamento, havia algo mais evidente agora. Kamish olhou ao redor, como se pesasse as palavras que diria a seguir. Então, de repente, ele revelou. Dario não é o único que está sendo acusado. Alguém está tentando desmantelar nossos laços. Há um traidor entre nós. Um murmúrio passou pelo grupo. Zila sentiu um frio na espinha. Quem poderia ser? Frenesi tomou conta, e as mulheres começaram a sussurrar. Traidor? Entre nós? O cenário de unidade que ela pensou estar formando rapidamente se tornava um terreno cheio de desconfiança. E enquanto a tensão aumentava e a situação ameaçava sair do controle, Zila percebeu que não só os homens poderiam ter ambições obscuras. O verdadeiro estado da sua vila estava em jogo, e esse segredo poderia destruir tudo o que restava. Mas uma coisa tornava-se clara. A luta por justiça estava se diluindo em um mar de traições. O que está acontecendo, Kamish? Zila sussurrou, sua voz quase perdida no caos ao redor. E ali, ela se deu conta de que a verdadeira batalha havia apenas começado. Zila estava paralisada. A revelação de Kamish ecoou pela noite escura como uma trovão. Um traidor entre eles? A tensão cortava o ar. Os homens, ainda cercando Dario, pareciam mais decididos do que nunca. Zila olhou para as mulheres ao seu redor, seus rostos refletindo o mesmo medo e confusão que ela sentia. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, um barulho ensurdecedor irrompeu. Era como o estalar de um raio. A terra tremeu levemente sob os pés dela. O grupo, tanto os homens como as mulheres, virou-se para a fonte do som. E então, entre os gritos de pânico, um clarão ofuscante surgiu. Algo grande se aproximava do céu, queimando e deixando um rastro de fogo. Um meteoro? Não. Era mais como uma pequena esfera de luz que descia, rodopiando e crepitando. Um grito rasgou a escuridão. O que é isso? E então a esfera caiu com força, perto do edifício onde Dario estava sendo mantido. Um esplendor momentâneo iluminou os rostos de todos, em uma mistura de terror e fascínio. E então a explosão veio, não numa onda de destruição, mas com uma onda pulsante de energia que fez tudo tremer. Zila ficou sem ar, as paredes pareciam se desmanchar ao seu redor. O lodo e a poeira se erguiam, e quando tudo pareceu se acalmar, ela viu algo que a fez parar. Os homens, que antes estavam prontos para linchar seu filho, estavam agora arrastando-se para longe, confusos, a determinação em seus rostos substituída por pânico. Kamish, que havia revelado o segredo, agora estava em pé, com os olhos vidrados e a boca aberta em choque. Mas havia mais. Um brilho surgia das cinzas e detritos. Zila se aproximou, movendo-se em direção ao que agora era um pequeno círculo de luz. Alguém se contorcia lá dentro. Um homem. Não, uma figura, quase etérea. Eu vim para divertir, ecoou uma voz que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. A figura se ergueu, revelando um rosto que Zila conhecia bem. Era Elan, um antigo conselheiro da vila. Mas seu olhar,
Antes cheio de sabedoria, agora resplandecia com algo mais poderoso. Uma força quase sobrenatural. Não é o que parecem, ele gritou. O sistema que acreditamos ser justo está se desmoronando. As leis de Hammurabi foram feitas para nos dividir. A cada palavra, a tensão aumentava. As mulheres olharam para Zila confusas, enquanto a revelação penetrou como espinhos. Zila respirava pesadamente. O homem havia estado lá durante anos, mas como ele poderia saber disso? Ele continuou. As acusações contra Dario são parte de um plano maior. Há aqueles entre nós que desejam um poder absoluto, e seu filho é apenas uma peça no tabuleiro. E quem são eles? Gritou Zila, sua voz tremulando, não apenas de emoção, mas de uma nova determinação brotando dentro dela. O olhar de Elan tornou-se sombrio. Um deles está bem perto. Em quem você confia, Zila? Alguém está manipulando você, sua dor, sua vontade. Do lado de fora, os homens pareceram alinhar-se, olhares furiosos se cruzando. O clima mudava. A luta não era apenas contra uma acusação, mas contra um sistema insidioso. Com a adrenalina pulsando, Zila percebeu que a verdadeira batalha começava agora. Mas em quem poderia confiar? E o que realmente significava justiça? Elan gesticulou para eles, e o brilho da figura começou a se dissipar, como se estivesse se preparando para partir. Tempo está se esgotando, Zila. Você deve descobrir a verdade. O destino de todos nós depende disso. Então, num instante, ele desapareceu, e a calmaria foi quebrada por gritos de agitação. Zila se virou, a mente fervilhando. O que e quem eram realmente seus aliados? Se havia traidores entre os homens. E se um deles pudesse ser alguém que ela achou que sempre a protegia? Uma aura de incerteza preenchia o ar. O futuro da sua família, da vila, de Podos estava em jogo. A luta pela justiça estava prestes a se intensificar, e a verdade se escondia em algum lugar nas sombras. Zila sentiu que estava à beira de um precipício. E agora, mais do que nunca, ela precisava de coragem. Zila estava paralisada. A revelação de Kamish ecoou pela noite escura como um trovão. Um traidor entre eles? A tensão cortava o ar. Os homens, ainda cercando Dario, pareciam mais decididos do que nunca. Zila olhou para as mulheres ao seu redor, seus rostos refletindo o mesmo medo e confusão que ela sentia. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, um barulho ensurdecedor irrompeu. Era como o estalar de um raio. A terra tremeu levemente sob os pés dela. Tanto os homens como as mulheres virou-se para a fonte do som. E então, entre os gritos de pânico, um clarão ofuscante surgiu. Algo grande se aproximava do céu, queimando e deixando um rastro de fogo. Um meteoro? Não, era mais como uma esfera de luz que descia, rodopiando e crepitando. Um grito rasgou a escuridão. O que é isso? Então, a esfera caiu com força, perto do edifício onde Dario estava sendo mantido. Um esplendor momentâneo iluminou os rostos de todos em uma mistura de terror e fascínio. E então, a explosão veio, não numa onda de destruição, mas com uma onda pulsante de energia que fez tudo tremer. Zila ficou sem ar. As paredes pareciam se desmanchar ao seu redor. O lodo e a poeira se erguiam. E quando tudo pareceu se acalmar, ela viu algo que a fez parar. Os homens que antes estavam prontos para linchar seu filho, agora estavam arrastando-se para longe, confusos, a determinação em seus rostos substituída por pânico. Kamish, que havia revelado o segredo, agora estava em pé, com os olhos vidrados e a boca aberta em choque. Mas havia mais. Um brilho surgia das cinzas e detritos. Zila se aproximou, movendo-se em direção ao que agora era um pequeno círculo de luz. Alguém se... Era um homem. Não, uma figura, quase etérea. Eu vim para advertir. Ecoou uma voz que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. A figura se ergueu, revelando um rosto que Zila conhecia bem. Era Elan, um antigo conselheiro da vila. Mas seu olhar, antes cheio de sabedoria, agora resplandecia com algo mais poderoso. Uma força quase sobrenatural. Não é o que parecem, ele gritou. O sistema que acreditamos ser justo está se desmoronando. As leis que seguiam seus passos não são apenas cruéis.
mas manipuladas por quem você menos imagina. A cada palavra, a tensão aumentava. As mulheres olharam para Zila confusas enquanto a revelação penetrou como espinhos. Zila respirava pesadamente. Ele continuou. As acusações contra Dario são parte de um plano maior. Há aqueles entre nós que desejam o poder absoluto, e seu filho é apenas uma peça no tabuleiro. E quem são eles? Gritou Zila, sua voz tremulando, não apenas de emoção, mas de uma nova determinação brotando dentro dela. O olhar de Elan tornou-se sombrio. Um deles está bem perto. Em quem você confia, Zila? Alguém está manipulando você, sua dor, sua vontade. Nesse momento, um grito cortou o ar. Um grito familiar. Mãe! Dario apareceu entre a poeira, com uma expressão de horror e reconhecimento. Mas ao seu lado estava não apenas Kamish, mas outro homem. Era o líder da vila, Akil, o mesmo que sempre havia se apresentado como amigo, como protetor. A revelação era chocante. Akil, como você está aqui? Zila perguntou, o coração disparando. Você não estava com os outros homens? Ele sorriu, mas havia algo frio em seu olhar. Ah, querida Zila, você realmente não percebeu? Eu sempre estive por trás nas cortinas, manipulando tudo. Dario não é o único que desejam ver cair. A revelação a atingiu como um golpe. Akil, que sempre pareceu ser um apoio. A traição estava bem diante dela, e todos os sentimentos de confiança se desfizeram. Você? Como pôde? Zila estava em estado de choque. Tudo o que havia acreditado estava se desmoronando diante dos seus olhos. O pânico tomou conta do grupo. As mulheres começaram a sussurrar, zumbindo como uma colmeia agitada. Kamish olhou para Akil com desprezo. Você, sua traição, foi a última coisa que eu esperava de você. A tensão se intensificava, e Zila sabia que o destino de sua família e da vila estava mais sombrio do que nunca. O que mais estava escondido nas sombras? Zila respirou fundo, a dor queimando dentro dela. Ela precisava agir, mas como? As perguntas uivavam em sua mente, e a batalha pela justiça realmente começara. Mas então, quem era realmente seu aliado? Akil estava bem ali, presente e sorridente, enquanto seu filho corria risco. E a verdade estava se desmoronando a cada instante. A luta apenas começou, mas sua confiança estava em frangalhos. O que mais estava por vir? Zila estava paralisada. A revelação de Akil a atingiu como uma pedra fria. Ele era a última pessoa que ela esperava ver dessa forma. O que mais poderia ter escondido? O desespero tomou conta de suas emoções, misturando-se à confusão e à urgência da situação. Olhando para Dario, que estava próximo, ela percebeu que o perigo não era apenas físico. Era uma questão de confiança. Dario chamou ela, sua voz embargada pelo medo. O filho encarou a mãe, seu olhar repleto de incerteza. Akil, sorrindo, avançou um passo, como um predador se aproximando da presa. Querida Zila, me entenda, eu sempre quis o melhor para a vila. Mas essa dor que você sente, esse desejo de justiça, está prestes a ser explorado. Você está errado, usando isso contra nós, gritou Kamish, a voz trêmula. Os outros homens pareciam hesitar. O caos se espalhava, mas o que fazer agora? Uma onda de murmúrios corria pelo grupo, reflexões de desconfiança que cresciam como sombras. Zila olhou ao redor, as mulheres atrás dela, algumas começando a se afastar, outras apertando as mãos, nervosas. A situação estava tensa. A verdade estava em jogo, e tudo o que ela confiou agora estava em dúvida. Akil, você está se aliando aos nossos inimigos. Por quê? A resposta dele era um sussurro, mas ainda assim cortava fundo. Não me faça de vilão, Zila. Você não sabe metade do que está em jogo. O olhar dele se intensificou, com um brilho de ardor. Mas sei que o seu filho poderia ser a chave. A inocência dele é uma fraqueza e uma oportunidade. Ele estava manipulando a dor dela. O tomou e a arrastava para a incerteza. Um grito ecoou novamente. Era Dario, quase em desespero. Mãe, eles têm que acreditar em mim. Eu não fiz nada. As palavras dele ecoaram, e Zila sentiu uma punhalada no coração. O filho estava ameaçado.
e a qualquer momento tudo poderia desmoronar. E então, no meio desse turbilhão, algo aconteceu. A terra tremeu novamente, mas dessa vez foi diferente. O chão se partiu, uma fenda surgindo entre os homens e as mulheres. Um brilho intenso subiu daquela fenda, colorido e pulsante, como se a própria terra estivesse gritando. Os rostos ficaram brancos de espanto e todos se afastaram involuntariamente. Não! Gritou Atil, mas já era tarde. A fenda se abriu, revelando algo que parecia emergir do próprio cerne da terra. Um objeto, reluzente e enorme, subiu e rapidamente se dividiu. Eram dois. Agora pareciam esferas de energia viva. O ar vibrava com uma força que fazia o coração de Zila disparar. Um hino ressoava ao redor, como se aquele lugar estivesse sendo preenchido por algo, um poder antigo, algo que não deveria estar ali. Enquanto a luz ofuscante pulsava, Zila conseguiu ver. As esferas revelaram figuras, não apenas de seres divinos ou espíritos, mas imagens de homens e mulheres conhecidos. A incredulidade a tomou. Eram ancestrais da vila, pessoas que haviam partido há muito tempo. Elas estavam ali, revelando segredos ao mesmo tempo em que mostravam seus rostos. Zila, uma voz ecoou clara como o cristal. Era Elan, aparecendo entre as esferas resplandecentes. Resgate a verdade. A justiça verdadeira nunca foi para aqueles que seguem as leis de Hammurabi. A justiça está nas veias da sua história. O pânico cresceu. Cada um perguntando o que não poderia ter percebido antes. O porquê da traição, as manipulações. Akil, sentindo a pressão, começou a recuar, o rosto dele revelando pânico. Não, isso não pode acontecer, ele gritou, as palavras ecoando no ar pesado. Mas Zila, sentindo a verdade pulsar dentro delas, resolveu. Eu não vou permitir que você destrua minha família. Mas antes que ela pudesse agir, algo se rompeu. O chão se desfez sob Akil, e ele desapareceu na fenda, envilecido pelo próprio poder que tentou controlar. E com isso, uma pergunta ecoou em sua mente. Será que o verdadeiro traidor estava dentro dele, ou era a própria lei que os aprisionava? A luz começou a desvanecer, mas a tensão permanecia no ar, como uma tempestade prestes a estourar. O que Zila faria agora? E qual seria o verdadeiro custo pela liberdade? A batalha tinha apenas começado, e a dor deles ecoava mais forte do que nunca, consumindo-os na mesma fenda que Akil entrara. Uma nova realidade estava prestes a se desdobrar. Zila sentiu o chão tremer sob os pés, e o pânico tomou conta dela como um turbilhão incontrolável. A luz das esferas pulsantes ainda lançava sombras estranhas, dançando nas paredes em um espetáculo surreal. O rosto de Elan, uma figura familiar, agora transformava-se em algo quase aterrador, revelando verdades que Zila nunca imaginou. Mas a urgência se agravava, e o destino de Dario estava em jogo. Resgatamos a verdade, Zila, gritou Elan, avançando. Você precisa agir agora. Mas antes que pudesse processar suas palavras, um estrondo ecoou como um trovão. A fenda no chão se abriu ainda mais, quase engolindo os homens que adversamente cercavam seu filho. E como um reflexo do caos, Dario avançou, mas o medo o paralisava. Mãe! Em um instante, uma sombra escura surgiu entre eles. Era Kamish, com uma expressão de terror absoluto, ofegando. Zila, Akil não é quem você pensa que é. Suas palavras cortaram a tensão como uma faca afiada. Os murmúrios ecoaram entre as mulheres, cada uma tentando entender a profundidade do que estava em jogo. Akil, que sempre foi considerado um amigo, agora se revelava como um traidor. A traição do homem se erguia como uma montanha de dores e segredos antigos. Não, você não entende, ele gritou. Mas Zila não queria ouvir mais. O que haviam escondido dela? Kamish, o que você quer dizer? O desespero se enroscava em sua voz. Mas a resposta veio lenta como uma onda montanhosa. Akil tem uma aliança com aqueles que temem a união das famílias. Ele quer nos dividir. Zila se sentiu como se estivesse afundando em um abismo. Tudo que ela acreditou,
sua fé e confiança, tudo desmoronando. Então, um ruído distinto cortou o ar. Uma lanterna apagada, a luz piscando, tentando se manter viva. O eco de um batimento desesperado. Uma silhueta surgia, mais familiar do que temia. Dario! Zila gritou, estendendo a mão, mas o rapaz estava parado, incapaz de agir. A figura que se aproximava foi tomando forma. Era outro homem, mais alto, com um olhar que contava histórias ocultas. Zila ficou horrorizada ao reconhecer seu antigo marido, Ray, que ela acreditava estar perdido para sempre. Ray? Como você? As palavras falharam em sair, sufocadas pela incredulidade. Ele parecia mudado, como se os anos o tivessem desgastado, mas os olhos refletiam um desejo ardente de redenção. Eu sabia que viria o momento em que precisaria voltar e enfrentar aquilo, disse Ray, a voz firme, mas trêmula. Eu não deveria ter saído daquela forma, deixado você e Dario, mas agora nós precisamos do seu apoio. As mulheres ao redor ficaram boquiabertas, sussurrando uma mistura de espanto e raiva. O ar estava carregado de tensão, cada uma segurando suas emoções, como uma tempestade prestes a estourar. Como pode confiar nele? Disse Camish, olhando fixamente para Ray. Ele nos abandonou. Zila sentiu a dor de suas palavras, mas o choque ainda reverberava. Você estava com os homens que... Você estava contra nós, não estava? Não, eu estava tentando protegê-los. Precisei me infiltrar para entender os planos de Aquilo. Ele está querendo destruir o que sobrou da nossa vila, a nossa família. A urgência na voz de Ray era palpável, e Zila sentiu um nó na garganta. E agora, Dario, você é a chave para isso. O coração dela disparou. A força da revelação a atingiu como uma resposta a uma pergunta não feita. Dario estava no centro de um jogo obscuro de poder. Como assim? A chave? As palavras saíram como um sussurro, trêmulas com a pressão do momento. Aquilo precisa dele. Sua inocência, sua força, para completar um ritual obscuro. Ray concluiu, a voz elevada, revelando um novo perigo. O grupo silenciou, o horror crescendo dentro deles. Os gestos de um lado ao outro mostravam dúvida, mas também um instinto de sobrevivência. Zila olhou para o filho, os olhos dele tão claros e inocentes, e pensou em toda a dor que enfrentara. Sinto que estamos em perigo, mas o que você quer dizer com ritual? As palavras de Ray encheram a sala com um desespero crescente. Akil e seus aliados acreditam que Dario pode ser o sacrifício que trará poder incontrolável. Precisamos impedir isso. Uma onda gelada envolveu Zila. Era um choque claro. E alucinações sobre pessoas que confiou agora deixavam-o sem chão. Todos foram capturados pelo peso daquela nova realidade, questionando tudo, até mesmo suas relações. E se você estiver certo, o que faremos agora? Mas conta segredos que rachavam suas vidas. Dario, o que faremos? Seus olhos agora se voltavam para ele, a esperança misturada com o medo, e a tremenda verdade ainda pairava no ar. O que seria da vila? Isso significava que toda a história dela estava-se prestes a reescrever. As respostas estavam tão próximas, mas a escuridão ainda ameaçava engolir tudo. Zila sentia que uma nova tempestade estava prestes a se formar, e o verdadeiro desafio começaria agora. Zila sentiu o chão tremer sob os pés, e o pânico tomou conta dela como um turbilhão incontrolável. A luz das esferas pulsantes ainda lançava sombras estranhas, dançando nas paredes em um espetáculo surreal. O rosto de Elan, uma figura familiar, agora transformava-se em algo quase aterrador, revelando verdades que Zila nunca imaginou. Mas a urgência se agravava, e o destino de Dario estava em jogo. Resgatamos a verdade, Zila, gritou Elan, avançando. Você precisa agir agora. Mas antes que pudesse processar suas palavras, um estrondo ecoou como um trovão. A fenda no chão se abriu ainda mais, quase engolindo os homens que adversamente cercavam seu filho. E como um reflexo do caos, Dario avançou, mas o medo o paralisava. Mãe, um brilho intenso cortou o ar.
enquanto uma sombra se erguia do centro da fenda. Zila mal teve tempo de respirar. Uma figura começou a emergir e seu coração parou. Era Akil. A expressão em seu rosto era uma mistura de pavor e raiva. Mas algo estava diferente. Ele segurava algo em suas mãos, um objeto reluzente, uma espécie de amuleto que pulsava com energia. Você não deveria estar aqui, gritou Zila, seu coração acelerando. O que ele estava fazendo? Não é o que você pensa. Akil recuou, mas a determinação em seu olhar era inegável. Estou tentando salvar a vila. O poder que busquei foi mal interpretado. Mal interpretado? Você queria usar meu filho como um sacrifício, gritou Dário, e a coragem dele acendeu um fogo na sala. Todos estavam paralisados, a tensão cortando o ar. A cena se transformou em um frenesi. O episódio se aproximava de um clímax insuportável. Então, de repente, Zila viu algo se mover nas sombras. Uma figura conhecida. Uma mulher que ela nunca esperou ver ali. Era Maris, a amiga de infância de Zila. Mas havia algo no rosto dela que não parecia genuíno. Havia um brilho superficial em seus olhos. Akil, você não pode usar Dario. Maris interrompeu, mas sua voz soava gelada, distante. Os olhos dela estavam estampados com um terror que Zila não compreendia. E por um instante Zila percebeu que o medo de Maris não era sobre Dario. Maris, o que está acontecendo? Zila perguntou, a voz embargada. O olhar da mulher mudou, de temor para um semblante decidido. Eu não pude mais ficar em silêncio. Maris começou, cada palavra cavando mais fundo na alma de Zila. A verdade é que eu sou. Mas antes que ela pudesse terminar, um estrondo cortou suas palavras. A fenda sob os pés de Akil abriu-se ainda mais, e ele começou a ser sugado, lutando para se agarrar ao chão, seu rosto uma máscara de desespero. Me ajudem! Ele gritou, mas a cena estava além do controle. Maris olhou firmemente para Zila. Eu sou a traidora que você não esperava. Eu fiz um acordo com Akil. Ele me prometeu segurança, e eu não sabia. As palavras dela pareciam um grito ecoando entre as paredes. O coração de Zila disparou. Alguém que ela amava poderia se tornar algo tão sombrio. O choque a atingiu como uma onda. E no meio desse caos, Dario gritou. Mãe, ela está mentindo. Mas o que Zila sentia era um misto de dor e traição. Maris, a amiga com quem havia compartilhado segredos, agora estava revelando uma verdade devastadora. Akil, finalmente se deixando levar pela fenda, gritava. Vocês não entendem. Os poderes que buscamos são para todos. Se eu cair, a vila cai. Zila sentiu uma raiva crescente. A verdade era mais escura do que ela jamais imaginou. A luz brilhante das esferas começou a apagar, e no rastro da tempestade, a figura de Elan se dissipou em meio ao caos. Mãe! Dario ficou em silêncio, a voz preenchendo a sala com uma tensão palpável. O que vamos fazer agora? E ali, no meio daquela revelação avassaladora, Zila percebeu que precisava decidir em quem confiar. A traição estava entre elas, e o verdadeiro desafio estava apenas começando. A vila não era apenas uma casa para eles, mas um campo de batalha. O futuro deles estava no limiar da escuridão, enquanto a verdade se desdobrava em um labirinto de desconfiança. E agora, com cada um carregando segredos pesados, o que mais poderia vir à tona? Zila sentia a tensão pulsando ao seu redor. O caos desenfreado impregnava o ar. O que mais ela poderia suportar? O revelador jogo de traições era como um veneno correndo em suas veias. As sombras dançavam à luz tremulante das esferas, e a verdade se moldava em algo muito maior que qualquer um deles poderia imaginar. Maris, o que você fez? A indignação prendia as palavras na garganta de Zila. Dario estava em pé, paralisado, os olhos cheios de confusão. O ambiente estava carregado de emoção, e as mulheres atrás de Zila murmuravam, inquietas. Maris encarou Zila, o rosto uma máscara de desespero. Zila, eu não sabia. Eu fui manipulada por Akil. As palavras saíam entrecortadas, como se cada sílaba fosse uma luta. Ele disse que estava salvando a vila, mas eu não sabia que ele... Os gritos de Akil ecoavam, uma súbita mistura de raiva e medo. Maris, você traidora!
Mas quando as palavras deixaram sua boca, ele foi sugado pela fenda que o consumia, seu corpo sendo devorado pela própria ganância. Zila sentiu um aperto no peito. A dor da traição era palpável, mas não era apenas Maris a traidora. Dário, com a coragem ardente nos olhos, gritou: "Mãe, eu não quero ser parte disso." O eco da afirmação fez o coração de Zila pesar. Em meio ao caos, um pensamento terrível a atingiu. E se você fosse a chave, Dário? E se tudo isso fosse por causa de você? Ela não queria pensar que seu próprio filho estava ligado a algo tão obscuro. Maris, agora perto de Zila, parecia quebrar. "Zila, não pode ser verdade. Por favor, confie em mim." Mas a confiança dela estava se desfazendo, como areia entre os dedos. O ambiente estava mudando. As sombras pareciam se moldar em figuras familiares, figuras que representavam tudo o que Zila temia. E então, um grito alto cortou o ar. "Zila, ajude-me!" A voz era estridente e familiar. Era de Rei. Os olhos de Zila se arregalaram. "Rei, você tá aqui?" O choque foi tão intenso que tudo ao redor parecia se mover em câmera lenta. Ele apareceu entre as sombras, ferido, mas determinado. "Eu voltei para ajudá-la. Aquilo não é o único que tem planos." "Eu sou..." Suas palavras foram interrompidas por um gemido dolorido. Diante de Zila, Rei se transformou. O que antes era esperança, agora era uma neblina de dúvidas. "Eu sou seu verdadeiro traidor, Zila. Tudo que você lutou todos estes anos foi por um plano que eu criei." A revelação estourou no ar, cortando qualquer vestígio de confiança. Zila se sentiu despedaçada. A traição era pior do que poderia imaginar. "Não! Como você pôde?" A dor dela a consumia. As mulheres atrás dela estavam paralisadas, atônitas. O caos se transformou em um misto de horror e desespero. Como alguém que ela amava poderia ser capaz disso? Dário olhava para ambos, o rosto branco e os olhos arregalados. Rei avançou, cobrindo a cabeça de Zila com as mãos, como se tentasse proteger a verdade. "Eu fiz isso para o bem da vila. Mas agora as coisas mudaram. Aquilo, ele se aliou a forças que não entendemos, e eu precisei enganá-la para ganhar tempo." A explosão de emoções fez Zila perder o chão. Cada passo que caminhou ao lado dele, cada promessa feita, agora parecia um veneno. O que mais Rei tinha escondido? Enquanto a escuridão se aproximava, a fenda embaixo deles pulsava, ameaçando engoli-los. E era ali, no meio da tempestade, que Zila percebeu a verdade mais profunda. O verdadeiro inimigo não era apenas Aquil ou Maris, mas a própria natureza humana, a ambição, a traição, a desilusão. "Precisamos agir." A voz de Dário era um grito de alerta. O que Zila faria? Como poderia confiar em alguém que a havia traído? Mas então, através do caos, ela sentiu algo mudar. Uma luz suave começava a emanar das esferas. Não era uma luz comum. Era uma energia pulsante. Como se a própria terra estivesse chamando. A sombra se aproximava, e o ovo de luz estava prestes a ser revelado. O que mais estava por vir? A batalha por suas vidas estava apenas começando, e a dor era uma constante. Mas a esperança talvez ainda tivesse um lugar naquele rosto de sombras e traições. Como poderiam eles derrotar a escuridão quando a própria luz estava carregada de segredos? Zila sentia a tensão pulsando ao seu redor, o caos desenfreado impregnando o ar. O brilho daquela esfera ainda iluminava seus rostos, mas agora parecia ameaçador. A revelação de Rei pesava como chumbo. O que mais ele tinha escondido? O que mais estava em jogo? Os gritos de Dário ecoavam em sua mente, mas o som do desconhecido agora ocupava sua atenção. "Precisamos agir", Dário exclamou, seus olhos ardendo com determinação. A urgência na voz dele era palpável, como se o garoto estivesse segurando o peso do mundo. Zila não conseguia tirar os olhos de Rei, que estava ferido, mas intensamente comprometido. A dor na voz dele era sincera, mas o ar estava impregnado de desconfiança. Maris, ainda perto, olhava para Zila com lágrimas nos olhos.
Eu me arrependi das minhas escolhas, Zila. Akil me prometeu poder. Eu não sabia que isso incluiria usar Dario. O desespero dela parecia ter vindo de uma fonte velha e venenosa. Zila tentou entender, mas a confusão era maior que a dor. Nesse momento, a luz das esferas começou a se intensificar. A fenda no chão pulsava como um coração agitado. "O que está acontecendo?" gritou Zila, o pânico crescendo. Mas antes que pudesse se mover, algo mudou. Do centro da fenda, uma luz branca explodiu. Era quase sobrenatural, como se o próprio céu estivesse se rasgando. E então, os murmúrios se transformaram em gritos enquanto as figuras ancestrais emergiam. Eram rostos familiares, mas com uma diferença. Cada um exibia cicatrizes, marcas de batalha e uma expressão de desespero. "Zila!" Uma voz se destacou no tumulto. Era a avó dela. "Você precisa entender. A verdadeira batalha não é entre você e Akil, ou entre amigos e inimigos. Está dentro de você." Zila hesitou. O que sua avó queria dizer? O espaço ao redor parecia se comprimir, e as vozes aumentavam, criando uma sinfonia de medos. "Dario é a chave, mas você ainda não percebeu." A avó prosseguiu. "Seu coração está confundido, e suas escolhas definirão o futuro de todos nós." "Eu não posso decidir por mim mesma." Zila gritou, tentando abafar o barulho. Mas antes que a conversa pudesse continuar, a fenda começou a se fechar rapidamente. Akil, que havia sido engolido, lutava para se salvar, suas mãos agarrando o ar. Por um instante a expressão dele era de pura defesa, mas logo se transformou em desespero. "Ajude-me, Zila. Eu sei mais do que você pensa." Ele rugiu, a voz repleta de uma sinceridade que a fez hesitar. Um lampejo de dúvida surgiu dentro dela. "Zila, não escute!" gritaram Dario e Rei ao mesmo tempo, mas Maris fuzilava com os olhos. "Podemos nos unir e lutar contra ele. Ele não vai mudar." O coração de Zila se agitava, dividido entre a lealdade e a necessidade de proteger seu filho. E quando a luz errática começou a desvanecer-se, um estrondo irrompeu, e várias figuras surgiram à beira da fenda. Dirigindo-se a Zila, estava um homem desconhecido. A aura dele era estranha, mas ela podia sentir que ele tinha algo a dizer. "Eu sou o verdadeiro líder da vila. É hora de todos entenderem que os pactos feitos por Akil são antigos e antigos. A luz já foi distorcida." Sua voz tinha um eco, uma ressonância poderosa que atraía a atenção de todos. "E quem você é para dizer isso?" Dario retorquia, a desconfiança clara em seu tom. O homem deu um passo à frente e então tudo estourou. "Estou aqui para acabar com isso. Mas para isso precisamos sacrificar a verdade escondida dentro de cada um de vocês." Ao dizer isso, ele apontou para Dario. O coração de Zila afundou. A verdade poderia ser o que ele disse? O que era real? Isso não faz sentido. "O que você quer dizer com sacrifício?" A voz de Zila tremia de temor. O homem sorriu, mas havia uma malícia em seu olhar, e então, como um relâmpago, ele avançou. A luz que antes parecia proteção, agora se sentia como uma prisão. O chão começava a vibrar de novo. A fenda se tornava um desejo insaciável, e Zila se viu no meio de uma tempestade. Se dependesse dela, a verdade precisaria vir à tona. Mas qual verdade? E a quem deveriam confiar? Enquanto a luz ameaçava desaparecer, Zila percebeu que a verdadeira batalha ainda estava longe de acabar, e a linha entre amigos e inimigos estava mais borrada do que nunca. Zila sentia a adrenalina correr em suas veias, o coração batendo rápido enquanto a fenda sob seus pés se fechava lentamente. O caos ao redor era uma tempestade de emoções. Medo, raiva, confusão. Tudo parecia se desdobrar em câmera lenta, e a cada instante, a vulnerabilidade se tornava mais intensa. Dario estava próximo, a expressão dele misturando determinação e desespero. "Mãe, precisamos agir agora!" ele gritou, quebrando o silêncio tenso. "Eu não sei em quem confiar." Zila respondeu, sua voz embargada pela urgência. O rosto de Rei a encarava, mas a traição pesava como uma âncora no coração dela. "Você me traiu, Rei. Como posso acreditar em você novamente?"
O olhar dele era intenso, refletindo uma dor profunda, mas havia algo mais, um desejo de redenção. Zila, eu fiz tudo isso para protegê-la. Eu me infiltrei. Rei começou, mas o olhar confuso de Dario o interrompeu. O rapaz balançou a cabeça, a coragem brotando. Chega! Não podemos perder mais tempo com palavras vazias. Precisamos enfrentar Akil. O grito de Dario ecoou, e algo despertou dentro de Zila. A força do amor, a necessidade de proteger a família, queimava em seu peito. Uma luz intensa começou a emanar das esferas, iluminando o espaço, enquanto as figuras ancestrais flutuavam em volta. Era como se elas dissessem que a verdade não podia ser sufocada. A batalha não é só física. Está nas suas decisões, Zila. A voz da avó dela ressoou no fundo, como um eco do passado. Zila apercebeu-se de que o verdadeiro inimigo não era apenas Akil, mas o medo dentro dela. Com um novo vigor, ela se voltou para o grupo. Precisamos nos unir. Não importa quem nos traiu. A verdadeira força está em nossa união. As palavras dela pareciam reverberar, e a paixão no tom era contagiante. Maris, com os olhos cheios de arrependimento, se adiantou. Eu quero lutar, não quero ser uma traidora. E foi como se o peso do passado se dissipasse. As mulheres começaram a se aproximar, colocando as mãos em seus ombros, formando um vínculo de irmandade. O encorajamento de Zila se irradiava, e tudo pareceu se alinhar. É hora de acabar com isso. Vamos! E assim, como se uma tempestade interna estivesse prestes a estourar, a fenda começou a absorver Akil, que gritou em desespero. Vocês não entendem. O poder que busquei é para todos nós. Mas a determinação de Zila era inabalável. Você está errado, Akil. O poder verdadeiro não é o que você busca, mas o que podemos construir juntos. Era como um feitiço, e a luz começou a abraçar Dario, Maris, Rei e cada mulher presente. A fenda fechava, mas o passado não desapareceria. Eles precisavam enfrentar isso juntos. O eco das figuras ancestrais ensaiava uma última dança, e a luz pulsava ao ritmo de seus corações. Com um último grito de união, a fenda se fechou, e a luz se espalhou por toda a vila. Uma explosão de liberdade. Zila se virou, vendo Dario sorrir. Conseguimos, mãe. Era uma miragem, mas a batalha não acabara. Quando a poeira assentou, Zila percebeu que novas perguntas surgiam. O lugar estava mudado, mas a essência da luta pela justiça ainda permanecia. E em um instante ela soube que novos desafios estariam por vir, mas desta vez não sozinha. A luz suave refletia um futuro incerto, mas eles tinham um ao outro. E por mais que as sombras do passado ainda seguissem por perto, havia esperança. A verdadeira batalha estava só começando, e a resposta para suas perguntas brotaria das lições que aprenderam nessa jornada. E antes que pudessem digerir tudo, algo em Zila se acendeu. Uma ideia, uma meta. Precisamos nos conectar com outras vilas. Precisamos lutar juntos. Os olhares se cruzaram e o novo capítulo se desenhou diante deles. A vila não era apenas um lugar, era um símbolo de resistência e amor. Então olhe para a tela e escute. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague esse botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a trazer mais contos como este. E não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você é uma parte vital dessa história e só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos nessa jornada.